Olá, bom dia. Meu nome é Rosane Gomes, sou professora aposentada, titular do Colégio Pedro II e fazendo atualmente o pós-doc na UFBA, ligada ao grupo Corpo e Cultura, do programa de pós-graduação chamado Pós-Cultura. E venho aqui apresentar um trabalho a respeito das impressões sobre um corpo gordo, a moda e o empoderamento dos gordos nas feiras de moda plus size. Gostaria de começar essa apresentação lendo um depoimento de Lindy West, que foi publicado em 2015 no jornal The Guardian digital, onde ela faz um discurso a respeito do seu casamento e da roupa que ela usou no seu casamento, que era uma roupa de noiva para uma mulher gorda. Ela disse que no casamento dela ela estava gorda como nunca. E palavras dela, como mulher gorda, se você pedir ajuda ou conselho para qualquer coisa, você sempre acaba ouvindo alguma versão de ocupe menos espaço. Diminua-se. Se sente doente? Reduza o seu corpo. Não consegue encontrar amor? Reduza o seu corpo. Não é valorizada no trabalho? Reduza o seu corpo. Não consegue reduzir seu corpo? Esconda-o. Não consegue esconder seu corpo? Use algo que o valorize, ou seja, que o faça parecer menor. Escolha uma roupa com corte império. Cubra seus braços. Seu corpo é desagradável demais. Seu corpo é expansivo demais. Seu corpo é indisciplinado demais. Nós queremos ver você menos ou, de preferência, não ver nada. Esse é um dos discursos que nós ouvimos sobre os corpos gordos na atualidade. Na sua grande maioria, são falas que reforçam o caráter inadequado desses corpos na sociedade. Deles disse que estão fora de forma, são adoecidos, débeis, grotescos, preguiçosos e feios. Pouquíssimos são os dizeres positivos relacionados a quem está acima do peso e fora do padrão preconizado como ideal. A marca da obesidade chega aos dias atuais como uma conformação da exclusão. Segundo Fischler, em seu artigo Políticas do Corpo, os gordos eram vistos de maneiras ambivalentes. Ora, sua imagem poderia estar associada àquele bonachão, engraçado, simpático, e ora poderia ser visto como voraz, o que come sem limites, aquele que não tem controle sobre si mesmo. De toda maneira, o gordo é sempre visto como um ser sob suspeita. Citação do próprio Fischler. Mas se não podem emagrecer, eles têm uma possibilidade de se redimir dessa suspeita. Precisam proceder a uma espécie de restituição simbólica, aceitando desempenhar os papéis sociais que se esperam dele. Então, quais seriam esses papéis sociais possíveis aos gordos desempenharem? Como seus corpos podem se expressar sem que transgridam o imaginário que se espera deles? Parece que para os corpos gordos restaria uma eterna inconformidade com as exigências dos padrões estéticos e que se refletem em outros aspectos da vida humana, não só o do corpo, o estético. Há o pressuposto que a pessoa gorda não consegue ter controle sobre seu corpo.
porque não têm controle sobre aquilo que comem. De onde se conclui que os gordos não têm autocontrole nem força de vontade para gerir modificações necessárias para se tornar um indivíduo saudável e feliz. Então, citação do Fischler. Os gordos são considerados transgressores. Eles parecem violar constantemente as regras que governam o comer, o prazer, o trabalho e o esforço e a vontade e o controle de si. Para uma lógica capitalista, que preconiza a produtividade, a agilidade, a presteza e a leveza, são atributos desejáveis para uma visão produtiva e positiva do trabalho. O ócio é uma anomalia. Para Bernardo Santana, quando a sociedade contemporânea consegue conquistar limites máximos de velocidade em seus deslocamentos, as lentidões viram obstáculos a serem vencidos. Todo peso material tende a ser percebido como um mero obstáculo a ser ultrapassado e aniquilado. O peso do corpo é um deles. Ver-se livre do peso do corpo e de seus imponderáveis. O peso do corpo surge, então, como um dificultador das conquistas e acaba pesando muito mais na apreciação de um indivíduo como capaz de enfrentar desafios e vencê-los. Um gordo é, a priori, um deslocado, alguém que transgride as regras de uma sociedade que saúda a moral da boa forma. Um corpo cuidado, que não carrega em si as marcas indesejáveis do tempo, que está em constante controle para não engordar e envelhecer, é visto como o bom, o saudável. É um corpo disciplinado e moralizado. Mesmo nu, ele pode ser contemplado sem maiores pudores. Afora isso, a gordura, a flacidez ou a moleza são consideradas como símbolos da indisciplina, do desleixo, da preguiça, da falta de uma certa virtude, ou seja, da falta de investimento do indivíduo em si mesmo. Pensando nesses aspectos, para os gordos só haveria a possibilidade de se adequarem ao modelo do corpo magro ou então se recolherem a um limbo social em que, quanto mais inviabilizados eles estejam, melhor para eles. Então, agora vamos ver um pouco sobre a dualidade entre corpos docilizados e os corpos empoderados. O indivíduo é sujeitado pelo poder disciplinar em duas vias. Primeiramente pela interdição, ao mesmo tempo anterior e exterior a ele, e por outra a disciplina do corpo, que regula sua conduta de fora. Em Foucault sabemos que uma sociedade, para permanecer reguladora, deve estabelecer mecanismos de vigilância que superam as táticas de punição. Tais mecanismos viabilizam a organização dos espaços disciplinados em que os corpos dóceis se adaptam. Importa poder, a cada instante, vigiar o comportamento de cada um, apreciá-lo, sancioná-lo, medir as qualidades ou os méritos. Criar procedimento, portanto, para conhecer, dominar e utilizar. Citação do Foucault. A ordenação do corpo, através da história e das suas descontinuidades, é elaborada de modo a garantir que o dono do corpo, aquele que deveria ser o sujeito, não faça sua opção para mostrar sua materialidade corpórea, a não ser que seja necessário. Desse modo, o indivíduo é sujeitado ao mundo da ordem do trabalho e sua subjetivação só ocorre em função disso. Assim, os indivíduos têm que introjetar em seus corpos o que Foucault vai chamar de características de docilidade, criando assim um corpo que pode ser submetido, que pode ser utilizado, que pode ser transformado e aperfeiçoado. Esse adestramento, que faz parte das fórmulas gerais de dominação, disciplina os corpos para que não haja sujeitos, mas apenas indivíduos que trabalhem, que produzam objetos úteis à sociedade produtiva.
O obeso positivo, por exemplo, fará com que seu corpo não se mostre, para não desmascarar a transgressão que ele traz em si por não estar adequado aos padrões estéticos. Assim, ele não transgride a norma dos corpos magros e saudáveis. Enquanto for um corpo dócil, não causará problemas e será tolerado. Foucault analisará de que forma a incidência do poder, através dos processos contínuos, atua sobre uma multiplicidade de corpos e de forças, de forma a produzir a sujeição dos mesmos, de seus gestos e comportamentos. Tal poder não se constitui em um bloco monolítico e homogêneo, mas é circular e se exerce em rede, em uma cadeia que os submetidos também podem vir a ser os que detêm o poder, dependendo do contexto em que estão inseridos. Então, em que medida os corpos gordos podem se expressar, de maneira em que eles não se coloquem como submetidos às normas dos padrões estéticos, mas sendo voz contrária aos adestramentos desses mesmos corpos. A construção do corpo gordo como transgressor pode ser visto principalmente sob o viés do empoderamento do gordo e principalmente da mulher gorda. O conceito de empoderamento é complexo, já que o mesmo vem sendo um conceito prático, ou seja, ele surge da prática para depois caminhar como uma categoria teórica. O significado vem sendo modificado pelo seu uso em variadas situações. Em muitos casos, o empoderamento é usado numa concepção positiva progressista. Porém, para muitas ativistas femininas e feministas, o empoderamento é um processo para conquistar a autonomia das mulheres e a libertação das opressões de gênero construído dentro de uma sociedade patriarcal. Então, o empoderamento das mulheres é visto como um instrumento para o desenvolvimento, para a democracia, para erradicar a pobreza, etc. Não é um fim em si próprio. Para as feministas, o empoderamento das mulheres é um processo da conquista da autonomia e da autodeterminação, segundo citação de Sandberg. A mulher pode não ter o seu corpo visto como seu, pois as regras que o disciplinam estão circunscritas a uma ordem patriarcal. Mais especificamente, o corpo gordo feminino está sob a égide de uma prescrição de beleza magra, provocada principalmente pela ordem do discurso médico e da moda. Apesar do uso generalizado do termo, há ambivalências, contradições e paradoxos na utilização deste conceito. Muitos escritos assumem que o leitor sabe o significado desta palavra ou que, sendo referido para a realização de um poder maior, o termo em si explica tudo. Assim, seu significado aparece como autoexplicado e óbvio. O empoderamento significa que as pessoas ganham o controle de suas vidas ou a capacidade de fazer coisas e definir com suas próprias agendas. Como relacionar os interesses dos despossuídos de poder? Para relacionar os interesses dos despossuídos de poder, o termo é tomado como uma expressão de uma mudança desejável, sem aprofundar em especificidades envolvendo tal mudança, ou seja, sem especificar o seu significado. Citação de Leon em 2001. Nas palavras de Leon, o empoderamento pode ser uma simples ilusão se não estiver ligado a um contexto social e ao referir-se a uma ação política e social. Embora seja importante reconhecer as ações individuais, não se pode reduzir o empoderamento em si e ignorar o movimento histórico e político. Empoderamento inclui tanto uma mudança como uma ação individual e coletiva. Não deixa de ser um instrumento de autoestima,
mas deve gerar um movimento de solidariedade entre os seus pares. Para o público acima do peso, a palavra empoderamento é comumente usada, principalmente quando denota o sentido de autoestima e autoafirmação. Para muitos gordos, o empoderamento é um processo para que eles se aceitam como são e assim possam viver mais satisfeitos com seu próprio corpo. Nas palavras de Magog, em seu blog A Coisa Toda, tal processo não pode ficar restrito às ações individuais. Segundo Magog, o processo de empoderamento tem duas etapas. O empoderamento individual, da dimensão psicológica, que fortalece o autoconceito e a autoestima das pessoas. Mas depois desse processo vem o segundo estágio, o empoderamento como dimensão política. E é aí que os indivíduos buscam coletivamente as mudanças estruturais da sociedade. Vamos, portanto, do micro, eu empoderado, ao macro, coletivamente buscamos pela mudança das estruturas. E esse processo coletivo de empoderamento causa melhora gradual e progressiva na vida das comunidades em questão, indo além dos projetos apenas assistenciais ou ações individuais. E é aí que o ativismo se transforma em agente educador e mediador em prol da melhoria das comunidades. Esse artigo sustenta que a participação da sociedade civil na luta por transformação social se dá na ocupação de espaços onde apenas os interesses econômicos eram levados em conta e pressiona as administrações públicas a fazerem políticas que atentam de fato às necessidades de populações historicamente marginalizadas. Para Magog, muitas marcas de roupas plus size se aproveitam desse movimento para promover e vender seus produtos. Daí corre o risco da ação empoderada virar tão somente um mecanismo de estímulo ao consumo para um bem-estar individual. Atualmente, segundo Magog, é muito comum o empoderamento esteja ligado ao consumo. Marcas têm atrelado o conceito de empoderamento ao body positive, fazendo editoriais que mostram diferentes tipos de corpos vestidos com as roupas de marca. E isso não é um processo militante e nem inocente. Empresas monitoram seus mercados e viram ao longo dos anos como os discursos dos grupos que lutam pelos direitos civis impactavam grupos de pessoas que não estavam incluídas no público-alvo original dessas empresas. E então passa a ser cool para a imagem da empresa defender que todos têm o direito a coisas que ela mesma negou durante muitos anos. E aí se nota a grande quantidade de marcas investindo em coleções plus size e revistas colocando modelos curvilíneas para estampar suas publicações. Na opinião do blogueiro, tal estratégia serve mesmo para barrar uma tentativa maior de ação coletiva de afirmação dos gordos na sociedade. Então, para ele, as grandes empresas elas usam o conceito de empoderamento como autoestima para praticamente absorver certas pautas desses movimentos sociais e, segundo ele, de certa forma, frear seus avanços. Para explicitar melhor essa relação de empoderamento entre o empoderamento e o combate à gordofobia, gostaria de salientar alguns aspectos que circundam o preconceito contra os gordos. O que me parece fundamental, diferentemente do que ocorre com as outras minorias, é que o gordo está alijado da conjuntura aceitável na sociedade apenas por uma questão estética. É o que seu corpo mostra que o torna inaceitável. A repulsa física acarreta o preconceito social. É o que seu corpo mostra que o torna inaceitável. Gordos pertencem a quaisquer classes sociais e a priori não se identificam com nenhum grupo moralmente transgressor.
Também não carregam em si o peso de séculos de discriminação social, por serem de uma etnia específica de dominação. O gordo é excluído por somente ter um corpo com volume e tamanhos maiores. Tal ponto é bastante relevante quando se pensa na moda também como meio de combate à gordofobia, pois é justamente no aspecto estético que se baseia todas as falas preconceituosas com relação aos gordos. Por que a moda é necessária nesse contexto? Sim, eu diria que a função social da moda, na modernidade, é viabilizar a diferenciação em relação ao outro e ao meio. Portanto, é uma maneira do indivíduo tentar diferenciar-se do todo e se sobrepor a ele. Nesse sentido, a moda criada para o público gordo é necessária, bem como todas as outras. Ao pensarmos uma proposta de moda direcionada aos gordos, verificamos que ela supera esse signo de diferenciação. Citando Lipovetsky, a moda pode ser interpretada como um mecanismo de inovação, igualdade, transgressão, ou, em último nível, fazer com que a pessoa se realize podendo se libertar dos ditames da tradição. A moda não é o corolário de conspícuos consumption e de estratégias de distinção das classes. É o corolário de uma nova relação de si com os outros, do desejo de afirmar uma personalidade própria que se estruturou ao longo da Segunda Idade Média nas classes superiores. Concluindo, as feiras de moda plus size que pesquisamos, nós observamos o quanto a moda pode propiciar essas novas formas de relacionar com o seu corpo e com as pessoas ao redor, reafirmando uma identidade própria que é a identidade gorda. E na mesma medida em que há uma identificação entre seus pares, verifica-se uma distinção. Descobre-se vários estilos e neles pode-se encontrar aqueles que mais os representam. O corpo deslocado e indesejado passa a ser valorizado, pois há como encontrar algo para vestir que agrade o cliente e traga satisfação a ele. Nesse sentido, valorizar o corpo significa valorizar a vida que é em si. Ele não é um mero sustentáculo para outras coisas. Ele é o que se tem. Pode-se defini-lo quantitativamente. Ele vale o quanto pode. Então, um corpo gordo pode se descobrir como potente, mais do que empoderado. Ele pode, a partir daí, se colocar como agente do questionamento e de transformação, para que seus pares também se identifiquem e se fortaleçam. Para além de uma satisfação inicial, podemos pensar na criação de um corpo ético, não moral, justamente porque, em sua essência, o corpo gordo é um corpo transgressor. Um corpo que experimenta porque cada vez mais é um corpo que escolhe tudo o que lhe convém, sempre da melhor maneira possível. Ou seja, um corpo que se pode ser feliz, satisfeito e realizado, permitindo-se, então, experimentar cada vez mais novas sensações.